Já imaginou que a verdadeira batalha da vida não acontece lá fora, mas dentro de nós? Muitas vezes acreditamos que são os problemas externos que roubam nossa força, quando na realidade são pequenas atitudes, quase invisíveis, que desgastam nossa mente e limitam nosso potencial. O intrigante é que esses hábitos se instalam de forma silenciosa, repetindo-se no dia a dia até se tornarem parte de quem somos, mesmo sem percebermos. Mas afinal, quais são os comportamentos que silenciosamente corroem a nossa clareza mental? Será que ficamos presos a lembranças antigas? Ou será que são as preocupações com o amanhã que nos enfraquecem? A resposta é clara: ambos. Esses hábitos podem surgir tanto da nossa relação com o passado, quanto do medo do futuro. Surge então outra questão inevitável. Existe um caminho para se libertar dessas amarras? Sim, existe. E ele começa quando temos coragem de olhar para dentro e transformar a forma como pensamos e agimos. A mente humana pode ser comparada a um jardim fértil. Tudo o que plantamos ali cresce. Se cultivamos ressentimentos e dúvidas, colhemos angústia e fraqueza. Mas, se semeamos consciência, compaixão e disciplina, colhemos força interior e serenidade. É com esse olhar que vamos explorar 8 hábitos comuns que enfraquecem o espírito e descobrir como substituí-los por atitudes que fortalecem nossa paz. Antes de continuarmos, aproveite para fortalecer também sua conexão com este conteúdo. Deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem. Vamos juntos espalhar inspiração e sabedoria. 1. Viver preso ao passado. Todos nós já tivemos erros, perdas e momentos que gostaríamos de apagar. O problema começa quando esses episódios passam a dominar nossos pensamentos. Reviver mágoas antigas é como carregar pedras em uma mochila invisível. A cada lembrança, o peso aumenta, até que se torna quase impossível caminhar. Quem vive preso ao passado deixa de enxergar as oportunidades do presente. Imagine alguém que errou em um relacionamento e anos depois ainda se culpa diariamente. Em vez de aprender com a experiência, a pessoa revive a dor como se tivesse acontecido ontem. Isso não apenas paralisa, como também rouba a confiança para seguir em frente. A verdade é que o ontem já não pode ser alterado, mas pode ser ressignificado. Para romper esse ciclo, é necessário aprender a viver o hoje. Isso envolve praticar a atenção plena, respirar fundo, observar o que acontece ao redor e escolher se conectar com o que está acontecendo aqui e agora. Outra chave é o perdão. Não se trata de aprovar injustiças, mas de liberar a mente do peso do rancor. Cada vez que soltamos uma lembrança dolorosa, abrimos espaço para novas experiências. 2. Alimentar pensamentos negativos. Uma mente dominada por críticas, reclamações e pessimismo se torna um campo minado. É como se cada ideia negativa fosse uma sombra que cobre a luz do sol. Com o tempo, enxergamos a vida por um filtro turvo, acreditando que nada dá certo. Quantas vezes já se pegou dizendo "eu não consigo", antes mesmo de tentar? Esse tipo de pensamento cria um ciclo. A crença limita as ações, e a falta de ação confirma a crença. É como um profeta que prevê a própria derrota. Para quebrar esse padrão, é essencial desenvolver gratidão e compaixão. Gratidão pelo que já existe de bom, ainda que simples, como a presença de um amigo, um momento de paz ou até o fato de estar vivo. E compaixão por si mesmo, lembrando que errar e falhar faz parte da jornada. Cada pensamento positivo plantado é como um raio de luz que dissipa as sombras da negatividade. 3. Ser escravo das emoções. As emoções são poderosas. Alegria, medo, raiva, inveja, todas fazem parte da experiência humana. O problema surge quando não sabemos lidar com elas e nos tornamos reféns do que sentimos. Pense em alguém que perde a paciência no trabalho e fala algo ofensivo.
Minutos depois, o arrependimento chega, mas o dano já está feito. A raiva controlou a ação, enfraquecendo a clareza mental. Outro exemplo, o medo de fracassar faz muitas pessoas deixarem de aceitar boas oportunidades, mesmo estando preparadas. A solução está em observar as emoções sem se deixar arrastar por elas. Isso significa dar um passo atrás, respirar fundo e reconhecer o que está acontecendo dentro de si. Em vez de reagir no calor do momento, podemos escolher responder com calma. Assim, as emoções deixam de ser inimigas e passam a ser mensageiras, que mostram o que precisa de atenção, mas não decidem por nós. 4. Reprimir a própria voz. Muitos sofrem em silêncio por não conseguir se expressar. Guardar sentimentos e opiniões cria um labirinto de confusão. O coração quer falar, mas a mente cria barreiras, medo de julgamento, insegurança, vergonha. Esse bloqueio mina a autoconfiança e gera tensão interna. Imagine um jovem que nunca diz o que realmente pensa em grupo. Ele sorri por fora, mas por dentro acumula frustrações. Com o tempo, isso se transforma em ansiedade e até em ressentimento. A ausência de expressão é como uma panela de pressão prestes a explodir. Romper essa barreira exige autoconhecimento. Quem não se conhece não consegue se comunicar com clareza. Práticas simples como escrever sobre os próprios sentimentos, meditar ou refletir sobre o que realmente deseja podem abrir espaço para uma comunicação autêntica. Expressar-se não significa impor a própria opinião, mas falar com verdade e serenidade. 5. Viver em constante estado de preocupação. O excesso de preocupação é como um ladrão silencioso. Rouba energia, tira o sono e cria um futuro sombrio que muitas vezes nunca se concretiza. Quando nos preocupamos demais, deixamos de viver o presente, presos em cenários que talvez jamais aconteçam. Um exemplo comum é a pessoa que tem uma apresentação importante no dia seguinte. Em vez de preparar-se com calma, passa a noite em claro, imaginando tudo que pode dar errado. O resultado é que chega cansada e ansiosa, justamente por causa da preocupação. A chave para superar isso é agir no que está sob nosso controle e soltar o que não está. Preocupar-se não muda nada, mas agir pode transformar resultados. Praticar a confiança no fluxo da vida e aceitar que nem tudo está em nossas mãos devolve a mente para o equilíbrio. 6. Permanecer na zona de conforto. O conforto é tentador. Nele não há riscos nem desafios, mas a mesma zona que protege também aprisiona. Quem evita enfrentar o novo perde a chance de crescer. Considere alguém que fica anos em um emprego que já não traz aprendizado. O medo de tentar algo diferente o mantém estagnado. A falsa sensação de segurança se transforma em prisão. Sair da zona de conforto não significa dar saltos impossíveis de imediato. Significa dar pequenos passos em direção ao desconhecido. Pode ser aprender uma habilidade nova, iniciar uma conversa que se teme ou assumir uma responsabilidade maior. Cada passo amplia os limites da confiança e mostra que somos capazes de mais do que imaginamos. 7. Sonhar demais e agir de menos. Sonhar é importante, mas sonhos sem ação são como sementes esquecidas em uma gaveta. Nunca florescem. Muitos vivem alimentando desejos grandiosos, mas sem dar os primeiros passos para realizá-los. Imagine alguém que sonha em escrever um livro. Passam-se anos e a pessoa continua apenas falando sobre isso, sem escrever uma única página. O sonho, antes motivador, se torna fonte de frustração. O segredo está em transformar o sonho em meta e a meta em ação diária. Não importa se a ação é pequena, o que importa é começar. Cada passo aproxima do objetivo e fortalece a mente, que passa a acreditar na própria capacidade de transformar desejos em realidade. 8. Esperar o momento perfeito. Quantas vezes adiamos decisões por acreditar que ainda não é a hora certa? A busca pelo momento perfeito
se torna uma armadilha. O presente passa e a vida fica paralisada. Alguém que sonha em iniciar um negócio pode passar décadas esperando as condições ideais. No fim, perde a oportunidade de aprender na prática. A verdade é que o momento perfeito nunca chega, porque a perfeição é uma ilusão. A saída é agir mesmo diante da incerteza. Começar pequeno, aprender com os erros e ajustar o caminho é o que constrói resultados reais. Quem entende isso, descobre que a força não está em esperar, mas em caminhar mesmo em terreno incerto. Reconhecer esses 8 hábitos e substituí-los por atitudes conscientes é como abrir as janelas de uma casa escura. De repente, a luz entra e tudo muda. A verdadeira força não vem de evitar dificuldades, mas de enfrentá-las com sabedoria, paciência e confiança. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Espalhe esta mensagem. Ela pode ser a chave que faltava para alguém reencontrar sua paz e força interior.